Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bem, amigos da Liberal FM, hoje segunda-feira, hoje é quinta-feira, né, dia 29 de outubro de 2023, a entrevista com o senhor Pepe Vargas vai, então, pro ar na segunda-feira, no quadro Olho Vivo, Momento com o Melo. Tudo bem, Pepe Vargas? Seja bem-vindo, muito obrigado por atender o meu convite. Boa tarde, Melo, um prazer falar contigo, falar com toda a audiência da Liberal. Muito bem, Gilberto José Speer Vargas, Pepe Vargas, né? Então nasceu em Nova Petrópolis, em 29 de outubro de 1958. Aos 6 anos de idade, sua família então mudou para Caxias do Sul. É casado com Maria Corso e pai da Isabela, ou melhor, da Isadora e da Gabriela. Tem um apreço aí por um bom nome, né, Gabriela. Foi prefeito, então, em 1996 e reeleito em 2000. Em 2006 foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2010 e também em 2014. E um dado curioso, o primeiro vereador eleito pelo PT em Caxias do Sul em 1989. Pepe, como é que surgiu essa tua vocação pela política, entrar nesse meio? Porque o senhor era, né, e acredito que pode exercer a função ainda, de médico. Como é que foi esse início aí da tua trajetória, Pepe? Seja mais uma vez aí bem-vindo à Liberal. Obrigado, Melo. Na realidade, a minha militância política começa bem antes de eu me formar em medicina, né? Quando eu entro na faculdade de medicina, eu já tinha uma militância política anterior. Eu sou de uma geração que, quando a gente passou pelo aquilo que a gente chama de ensino médio hoje em dia, né? Os grêmios estudantis, a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual de Estudantes, estavam proibidos de funcionar, né, por conta da ditadura militar. Então, o que sobrava, digamos assim, para um jovem, para um adolescente, naquele período, era fundamentalmente, para quem eventualmente fosse contra a ditadura, como era o meu caso, o que sobrava era fazer campanha para os candidatos da oposição ao regime militar, né? No caso, só tinha 2 partidos, né? A ditadura, depois de 64, fechou, proibiu o funcionamento dos partidos que existiam, e foi criado, então, um partido de situação e um partido de oposição, a Arena, que era o partido de situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Então, sobrava para a gente, naquele período, fazer a oposição, tentar eleger a oposição, né? Obviamente que não tinha possibilidade de manifestações contra o regime. Então, a minha militância começa, num primeiro momento, fazendo campanha para os candidatos do Movimento Democrático Brasileiro, isso em 74, 76, 78, né? Mas em 79 eu entro na faculdade, aí já em 79 nós já tínhamos a anistia, né? 79 foi a anistia, depois das greves operárias ali de 78, 79, lá em São Bernardo do Campo, depois os bancários em todo o país, os trabalhadores da indústria da construção civil, né? A ditadura não tinha mais como se segurar, já vinha de derrotas eleitorais importantes em 74 e 78, e 76 também, né? Tanto que em 74 eles criaram a figura do senador biônico, porque senão a ditadura perderia a maioria no Congresso Nacional. Não tinha eleição para presidente da República, não tinha eleição para governador, a gente só conquistou isso depois, em 1984, 85, e aí em 89, né, nós tivemos eleição presidencial, 82 já eleição para governador, antes disso não tinha. Então eu comecei ali, mas quando eu entro na faculdade, aí já é outro momento, né? Já tinha tido anistia, a libertação dos presos políticos, a volta dos exilados, e aí há o processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes, onde os grêmios estudantis, os diretórios acadêmicos começaram a se reorganizar. Então eu participo desse movimento, isso coincide também com o movimento pela construção do Partido dos Trabalhadores, que começa
em 79, em fevereiro de 80, ele tem a fundação oficial, digamos assim. Eu não participo desse movimento, não me filiei imediatamente ao PT, eu acabei me filiando só em 1981, mas foi nesse processo, enfim, que a gente começou a ter uma participação, né? Eu fui presidente do diretório acadêmico dos estudantes de medicina, fui da direção da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul, né? E depois também, a partir de 81, participando ativamente da construção do Partido dos Trabalhadores, não só em Caxias, mas em vários municípios aqui da nossa região, ajudando a construir diretórios, comissões provisórias e coisas do gênero. Então foi assim que eu comecei. Muito bem. Tá chovendo aqui, Pepe. Tu consegue me ouvir bem? Estou te escutando bem. Agora passou esse período de calorzinho e a chuva pegou aqui no Rio Grande do Sul. Ô, Pepe, tu começou então na medicina, tu foi médico, tu exerceu por quanto tempo essa profissão e hoje como é que tu avalia a medicina no Brasil? De 1985 a 2007, né? Desde 2007, aí em 2007 em 2006 fui eleito deputado federal, depois de 2 mandatos como prefeito em Caxias do Sul. Ainda no primeiro ano de mandato, em 2007, eu ainda fazia, segundas-feiras eu fazia consultório, mas depois ficou difícil de conciliar. Então, desde 2007, eu não estou mais na atividade. Eu ainda mantenho o registro no Conselho Regional de Medicina, etc., mas é mais para fazer uma receita ou outra ali para alguém da família, porque, obviamente, que no momento atual eu não tô no exercício da atividade, né? Por conta, enfim, de que o mandato de deputado federal, fui deputado federal por 3 mandatos, nesse período de tempo também eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro dos Direitos Humanos e ministro das Relações Institucionais, então ali não tinha como conciliar, né? Desde 2019, então estou aqui na Assembleia Legislativa, já no segundo mandato. Eu havia sido deputado estadual também, em 95, 96, fui eleito deputado estadual em 94, mas como em 96 eu disputei a prefeitura de Caxias, fui eleito, então tinha ficado só 2 anos naquele mandato que seria de 97 a 2000, né? Aliás, desculpe, de 95 a 98. Uhum. E agora, então, já estou no segundo mandato consecutivo, né? Então, no momento eu estou afastado da atividade. Agora, como é que eu vejo a situação da saúde? Quando eu comecei a trabalhar como médico, não existia o SUS ainda, não tinha o Sistema Único de Saúde. Então, só quem viveu aquele período, acho que pode fazer uma comparação com o que é hoje. Há um extraordinário avanço na saúde pública, eu estou falando, né? De lá para cá. Por quê? Porque antes do SUS, para a gente relembrar, o SUS vem com a Constituição de 88. A rigor com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Depois, o que decidimos lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde foi colocado no texto da Constituição. Então, a partir de 89, inicia o processo de implantação do Sistema Único de Saúde. Só em 1990 vem a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. Então, dali em diante é que o SUS começa a ser construído. O SUS é um sistema de acesso universal. Qualquer cidadão brasileiro ou cidadã brasileira, qualquer pessoa que more no Brasil, não precisa ter sequer a cidadania brasileira, pode ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Não era assim antes do SUS. Antes só tinha direito a uma saúde pública quem tinha emprego com carteira assinada e tinha carteirinha do INAMPS, como se dizia, né? Então, isso era a minoria da população. Agricultores, por exemplo, não tinham direito, porque não tinham carteira assinada, não eram contribuintes do INAMPS. Todo mundo que trabalhava na informalidade, enfim. Então, a maioria da população brasileira não tinha acesso a isso. E do SUS para cá começa a se construir um movimento. Ele precisa, obviamente, para que ele funcione bem, que seja bem organizado a nível de município, a nível de estado e a nível de país, porque ele tem um financiamento que é tripartite, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Mas ele é organizado mesmo no município, porque ele é um sistema descentralizado, que essa é outra novidade.
até antes do SUS, tudo era decidido lá em Brasília, né? Agora não, agora os municípios têm a capacidade de gerir os seus sistemas de saúde, então depende, obviamente, de uma boa gestão no município, né? A ampla maioria dos municípios faz aquilo que a gente chama de atenção primária à saúde. Alguns municípios maiores também têm que fazer a contratualização do sistema hospitalar que atende o SUS, ou alguns diretamente pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos avanços importantes, mas nos últimos anos, nos últimos 5 ou 6 anos, nós tivemos retrocessos significativos do Sistema Único de Saúde. Primeiro, um retrocesso no financiamento. A partir de 2017, no governo do presidente Temer, foi aprovada aquela emenda constitucional número 95, que deixou de vigorar essa semana, quando foi aprovado o novo arcabouço fiscal, que revogou aquela emenda constitucional 95. O que aquela emenda dizia? Ela dizia o seguinte, que a despesa da União só podia crescer de um ano para o outro conforme a inflação. Então, a despesa do ano de 2023 só poderia crescer pela inflação de 2022. Pegava a despesa de 2022, a inflação de 2022, isso era o máximo crescimento. Então, isso fez com que as regras de financiamento da saúde modificassem drasticamente. O SUS perdeu, Melo, nesse período, em torno de 40 bilhões de reais que deixaram de ser aplicados no SUS por conta dessa emenda, que era chamada de emenda do teto de gastos. A educação perdeu muito dinheiro também. Mas agora ela foi revogada, né? Esse ano o SUS teve um incremento de recursos. Esse incremento de recursos está permitindo algumas coisas já, como, por exemplo, retomamos o programa Mais Médicos, retomamos o programa da farmácia popular, né, que tinham sido extintos. Agora, recentemente, o teto da média e da alta complexidade para o sistema hospitalar gaúcho. O governo federal está repassando mais 169 milhões, além do que já repassava. Mas tudo isso foi por causa daquela PEC da transição, que foi votada em dezembro do ano passado, antes do presidente Lula tomar posse. Já foi feita aquela articulação que fez a chamada a proposta de emenda constitucional da transição, de tal forma a permitir que já em 2023 pudesse ter incremento de dinheiro, de recursos em algumas áreas, numa delas foi a saúde, né? E agora, desde essa semana, ontem, casualmente, né? Ontem, não me lembro se foi ontem, o Congresso Nacional terminou a votação do novo arcabouço fiscal, então foi revogada essa emenda. Então, de agora em diante, a partir do ano que vem, o SUS volta a ter aquela fonte de financiamento que ele tinha anteriormente, que é 15% da receita corrente líquida da União, que significa um incremento de recursos. Então, nós temos também que retomar essas coisas, né? Nós estamos num momento delicado. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos com uma situação bem difícil. Há uma fila muito grande de pessoas aguardando para fazer cirurgias eletivas. Foi criado um programa para redução de filas de cirurgia, mas ele precisa de mais recursos. Então, eu diria que nós temos avanços, mas também temos desafios importantes, né, para a questão da saúde da população brasileira. Muito bem. O teu início na política, e você iniciou também mais ou menos no mesmo período na medicina, mas a tua vocação política era para melhorar principalmente a área da saúde? Olha, o que eu posso te dizer? A primeira vez que eu fui eleito para alguma coisa, eu fui eleito para o diretório acadêmico, né? Aí eu queria ser o diretor do departamento de cultura do diretório acadêmico. Mas no fim, na formação da chapa lá, eu acabei virando presidente. Eu nunca tinha imaginado que eu ia concorrer a vereador, deputado, prefeito, ser ministro de Estado. Isso nunca teve assim no meu horizonte, né? Mas as coisas foram naturalmente acontecendo. Eu ainda estava na faculdade, eu já estava na executiva municipal do partido em Caxias do Sul, né? Logo que eu me formo, eu logo em seguida fui eleito presidente do diretório municipal do partido. E, bom, aí em 88 precisava ter candidatos a vereador, enfim, daí eu fui candidato a vereador, acabei elegendo, né? Mas é evidente que as questões relativas à saúde sempre estiveram muito presentes nos meus mandatos, né? Quando eu fui prefeito de Caxias do Sul, na prática, nós
implantamos o Sistema Único de Saúde em Caxias, né? O prefeito que me antecedeu, infelizmente já falecido, nós éramos adversários políticos, mas nos respeitávamos muito mutuamente. Ele não tinha ainda colocado o Sistema Único de Saúde em Caxias sob aquilo que a gente chama de gestão plena do Sistema Único. Então, a prefeitura era igual a qualquer prestador de serviço de saúde, né? Então, foi na minha gestão que nós colocamos a gestão plena, fizemos concurso para contratar os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, porque tem que ser uma equipe multidisciplinar, não é só o médico que faz a saúde, né? É todo um conjunto de profissionais. Fizemos os concursos, construímos muitas unidades básicas de saúde, não tenho a menor dúvida. Se pedir lá em Caxias o que as pessoas vão falar no período que eu fui prefeito, eles vão falar duas coisas. As obras do orçamento participativo, que nós criamos um processo de discussão da definição das prioridades do orçamento, dos investimentos que a prefeitura fazia, através da participação popular. A população é que definia as obras prioritárias. Então, foram feitas muitas obras na cidade por decisão da população, então isso as pessoas lembram. E a questão da saúde. Eles dizem que, enfim, nós criamos a central de exames, abrimos o primeiro pronto atendimento, propriamente dito, da cidade, né? Abrimos o hemocentro, enfim, fizemos um conjunto de questões. Então, a saúde sempre teve muito, muito presente nos meus mandatos, embora, quando tu vai para a prefeitura, tu tem que lidar com todas as questões, né? Eu tinha sido, quando deputado estadual, membro da Comissão de Agricultura aqui da Assembleia, isso em 95 e 96. Mas quando eu fui prefeito, eu tive a oportunidade de ter uma Secretaria da Agricultura, que tinha que constituir programas, né, por o perfil de agricultura que nós temos em Caxias do Sul, que é majoritariamente uma agricultura familiar, né, de pequenas propriedades rurais, mas de grandes agricultores que produzem muitas hortaliças, frutas, né? Bom, isso me deu uma experiência. Bom, aí depois, quando eu fui deputado federal, no meu segundo mandato de deputado federal, a presidenta Dilma me convidou para ser ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o ministério responsável pela agricultura familiar. Eu até disse, mas, presidenta, por que no MDA? Não, porque tu tem uma experiência como prefeito, Caxias tem uma agricultura familiar forte, à medida que a Dilma, enfim, conhecia o nosso estado, a nossa cidade, a nossa região. Então, acho que tu tem capacidade para tocar. Tá bom, então vamos lá, né? Foi uma experiência muito interessante, porque também o Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos 5, 6 biomas, né? Cada bioma tem vocação agrícola e peculiaridades diferentes. Então, isso também foi um desafio extraordinário, mas mesmo eu tendo essas passagens pela questão da agricultura familiar, por exemplo, nos meus mandatos legislativos, a saúde sempre. Eu fui o relator, para ter uma ideia, Melo, da Lei Complementar 141, a lei federal, em 2012 ela foi votada. Não, onde é que foi? 2011, desculpe, foi 2011. Em 2012 eu já estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela entrou em vigor em 2012, mas foi votada em 2011. Esta lei regulamentou um artigo da Constituição que tratava do financiamento da saúde. Então, hoje, todo o financiamento da saúde no Brasil é regulado por essa lei. É em função dessa lei que os municípios têm que aplicar 15% da receita corrente líquida, pelo menos. Os municípios, em geral, aplicam até mais do que isso, viu? Mas pelo menos 15% da receita deles em saúde, a União tem que aplicar 15% e o Estado 12%. Né? Então, sempre tive muita presença, né, por conta da minha profissão nos temas ligados à saúde. Perfeito. O senhor foi eleito, então, o primeiro vereador do PT, né, em Caxias do Sul, então, em 89. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação de quando foi eleito vereador, né, talvez foi a primeira vez que o senhor foi eleito, digamos, na política, né, para valer, e também sobre o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, que é um dos, talvez é o maior partido político do Brasil, né? Essa tua ligação aí com o PT também, Pepe.
Bom, eu fui vereador num período muito rico, assim, sob o ponto de vista de oportunidades e experiências, né? Por quê? Em 88, abril de 88, foi promulgada a nova Constituição, que definitivamente selou o fim da ditadura militar e redemocratizou o nosso país. Aí, depois da Constituição de 88, as assembleias legislativas dos estados tinham que elaborar as constituições estaduais. Tá? E uma vez aprovadas as constituições estaduais, as câmaras municipais de vereadores tinham que elaborar as leis orgânicas municipais, que é a Constituição Municipal, digamos assim. Então, em 1990, a Assembleia Legislativa promulgou a nova Constituição Estadual e iniciou o processo de discussão da Lei Orgânica Municipal do município de Caxias do Sul, que foi votada em 1991. Então, eu participei desse processo. Então, isso me permitiu discutir e aprender, porque foi um período muito rico, de muita participação. Como a Constituição de 88 foi elaborada a partir de emendas populares, a população se mobilizava com abaixo-assinados para mandar emendas populares para a Constituição Federal. O mesmo aconteceu na elaboração da Constituição Estadual e o mesmo aconteceu na elaboração da Lei Orgânica do município de Caxias do Sul. Então, as entidades da sociedade civil organizada, dos movimentos dos mais diversos, pela saúde, pela moradia, pelos direitos da criança, pelos direitos dos idosos, turma que luta pelo meio ambiente, enfim, faziam emendas ao orçamento e tinha um debate intenso com a Câmara de Vereadores na votação dessas novas leis orgânicas. Então, isso foi um aprendizado fantástico, assim, te permitiu, num momento muito curto de tempo, assim, muito concentrado ali, tu ter oportunidade de dominar, estudar, conhecer assuntos dos mais diversos, que talvez fosse e o fato de eu ser o único vereador do partido, né, então eu tinha que me obrigar a estudar tudo isso. Eu não podia ser só o cara da saúde, eu tinha que entender o que era a legislação de direitos da criança e do adolescente, o que era a legislação ambiental. Então, exigiu muito estudo, mas também um grande aprendizado. Já no meu primeiro ano de mandato de vereador, tinha que se elaborar o novo Código Tributário do município à luz do que tinha sido aprovado na Constituição. Então, o prefeito que tinha sido eleito encaminhou, né, o novo Código Tributário Municipal. Bom, eu não era um cara que tinha conhecimento de direito tributário ou tinha conhecimento sobre economia. Me obriguei a aprender. Isso tudo foram aprendizados, né, que a gente vai carregando ao longo da vida e me ajudou muito depois quando fui prefeito, me ajudou muito quando exerci outras funções públicas, né? Então tive uma oportunidade extraordinária de ser o único vereador do partido, né? E isso me obrigou também a ter que trabalhar mais, mas a gente nesses casos também aprende, porque assim, se o cara quer chegar numa casa legislativa, seja numa Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, se ele não quiser fazer nada, ele não faz nada. O camarada fica lá olhando e vota, né? Mas se o sujeito quiser trabalhar, pode ter certeza que tem muito trabalho para fazer. Eu sempre tive essa característica de tentar me envolver com temas, né, dos mais diversos, enfim. Então, porque sempre que a gente pega um assunto, a gente aprende coisas sobre ele, né? Cada vez que tu pega um assunto para tocar, para pegar um relatório de um projeto de lei, ou pensar um projeto de lei, ou vai ter uma votação de um projeto de lei que não é tu que apresentou, foi o Poder Executivo, ou outro parlamentar, e tu vai estudar aquilo, tu tá aprendendo, né? Então, acho que essa também é uma questão importante. Sobre o PT, de fato, o PT é o maior partido hoje no Brasil, né, em termos de aprovação, né? O partido que tem o maior percentual de pessoas que aprovam. Abaixo do PT, assim, o PT tem em torno de 25%, né? Quando faz as pesquisas, qual é o partido da preferência? PT. Depois, em segundo lugar, vem lá partidos com 8%, 9%, e são poucos, inclusive, nisso. Mas quem tem também uma aprovação grande também tem uma rejeição grande. Então tem quem é contra, né? Mas eu acho que a democracia é assim, né?
A democracia é isso, né? O PT é um partido ideológico, ele é um partido programático, e pelo fato dele ter uma ideologia e um programa claro, qualquer pessoa sabe o que o PT defende, né? Ele também, bom, tem pessoas que discordam dessas ideias, e isso faz parte da democracia. Porque também tem partidos que tu... Qual é o programa daquele partido mesmo? Né? Não são todos os partidos que têm essa característica programática, né? Aliás, o Brasil tem muito partido político, devia ter bem menos. Mas não é por decreto que tu acaba com um partido, né? Isso é a sociedade que tem que ir fazendo o filtro e escolhendo o partido com o qual a pessoa tem alguma identidade programática, e é dessa forma que nós vamos reduzir, né, a representação partidária do Brasil. As pessoas pensando mais no programa, menos no indivíduo, menos na pessoa e mais no programa. Eu concordo, porque poderia ser parecido com os Estados Unidos, né? Claro que lá tem 2, acredito, mas não, tem um lado e tem outro que já... Os Estados Unidos têm mais de 30 partidos. Só que pelo sistema eleitoral deles acaba virando um bipartidarismo que só tem 2, né? Exato. Tem coisas às vezes que as pessoas não se dão conta, né? Meu? Veja bem, aqui no Brasil o horário eleitoral é gratuito, né? Quando chega no período da eleição tem uma distribuição do horário eleitoral, né? E os partidos não precisam pagar para ter, e os candidatos não precisam pagar para ter acesso. Lá nos Estados Unidos não. Lá nos Estados Unidos tem que pagar e custa uma fortuna, né? Quem é que tem essa fortuna para comprar o tempo de televisão? É os democratas e os republicanos, que têm financiamento daqueles grandes grupos econômicos, né? Que, imagina, né? A indústria do petróleo, a indústria armamentista, a indústria da tecnologia da informação, são muito fortes, né, nos Estados Unidos. Eles financiam ou os democratas ou os republicanos. Os demais partidos, eles ficam fora. Por isso que só tem 2. Né? E aí, como lá o voto, de certa forma, é distrital, então fica o bipartidarismo. Parece que só tem 2, mas na realidade tem mais de 30 partidos lá também. Exato. Mais 2 perguntinhas, Pepe. Estamos com um horário ou o senhor tem mais algum compromisso? Não, tem horário sim, tranquilo. Até a tua assessora perguntou para mim agora, daí eu já converso contigo aqui. 2 perguntinhas, então. Qual o principal trabalho que o senhor fez como vereador e como prefeito, as principais dificuldades que o senhor pegou Caxias do Sul? E por que o Gilberto José Speer Vargas virou o Pepe Vargas? Por que Pepe? Bom, acho que como vereador, sem sombra de dúvida, o principal trabalho foi a elaboração da lei orgânica do município, né? Por ser uma questão que fica estruturalmente, e até hoje ela está em vigência. É óbvio que não foi uma coisa que só eu fiz. Né? Foram 21 vereadores e todos, de certa forma, tiveram essa participação. Né? Eu acho que essa foi a questão central. Eu tive outras iniciativas, enfim, mas eu colocaria essa como talvez assim, tive a oportunidade de ser um constituinte municipal. Como prefeito, eu diria que a principal questão, de fato, foi aquelas 2 questões que eu falei ali. O orçamento participativo, que foi a ideia de que tu tem que democratizar o poder local, o importante, a população eleger o prefeito, os vereadores, mas eu acho que no município, inclusive, é muito mais fácil fazer isso do que a nível estadual ou a nível nacional. É possível estabelecer processo de democratização, até porque a nossa Constituição diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou por meio de representantes. Então, a nossa Constituição coloca em primeiro plano a democracia direta. O poder emana do povo e o povo deve exercê-lo de forma direta, ou por meio de representantes. Então, quando a gente vota alguém, a gente está elegendo um representante. E pouco se utiliza e pouco se pratica essa democracia direta, né? Então, o orçamento participativo é uma forma de exercitar a democracia direta. Agora, o governo Lula fez o plano plurianual participativo, as pessoas puderam votar através da internet em prioridades para o plano plurianual. Também é uma forma de exercitar a democracia direta. Mas eu acho até que pode ter mais coisas. Então, acho que foi o orçamento participativo e, sem sombra de dúvidas, a implantação definitiva do sistema único de saúde no nosso município. Bom, por que Pepe Vargas? Pepe é um apelido que vem de criança, desde muito cedo, da família, desde que eu tenho, 2, 3 anos de idade, né?
Então o apelido, sabe como é que é? Apelido não tem muita. Apelido é apelido, né? Meu pai e minha mãe nunca me chamaram de Gilberto. A minha mãe Olha só só. dizia Gilberto José quando ela estava brava porque eu tinha feito alguma coisa que eu não devia ter feito. Daí ela dizia Gilberto José. Se não, eu é para o pai, para a mãe, para os meus tios, para os meus avós, para os meus primos, enfim, todo mundo sempre foi Pepe na escola e na faculdade e assim vai. O único lugar onde não me chamam de Pepe eu trabalhei um período como médico no município de Jaquirana, que fica ali na região dos Campos de Cima da Serra. Então lá me chamava de Doutor Gilberto. Assim, mas nem lá mais me chamam assim, porque depois que eu virei deputado, eles ficaram, né? E no Exército, quando eu prestei serviço militar, eu fiz NPOR, então eu sou segundo tenente da reserva do Exército, então lá eu era conhecido como Vargas. O senhor, quando vai anotar o seu nome nas assinaturas, não dá um branco de colocar Pepe Vargas? Não, eu tenho, sabe como é que é a assinatura, né? A assinatura tu faz um garrancho Uhum, lá, né, que fica como sendo a tua assinatura, então aquilo tanto pode ser Gilberto como pode ser Pepe. Né? tá certo. Uma última pergunta, Pepe Vargas. Foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, hoje é deputado estadual novamente. Não faltou ser governador, Pepe? Mas essas coisas não dependem de ti, né? Você nunca é candidato, tu nunca escolhe exatamente para que tu vai ser candidato, pelo menos num espaço onde, né, tem uma vivência política coletiva, né? Eu nunca fui candidato de mim mesmo, sozinho, né? Sempre refletiu, foi sempre uma reflexão coletiva de vários companheiros e companheiras, né? Bueno, nosso partido nos últimos anos foi fazendo as suas opções, né? E sempre tivemos bons candidatos, inclusive 2 vezes governamos o Rio Grande do Sul, o Tarso Genro e o Olívio Dutra. O senhor sonha em ser governador do estado? Não é uma questão de sonhar ou não, né, Melo? É uma questão de condições objetivas, né? Quando chega num período desse de véspera de eleição, a gente senta no partido, discute coletivamente qual é que vai ser a tática eleitoral, quem que cumpre uma tarefa, quem que cumpre outra. Né? Então, isso é sempre uma decisão coletiva, né? Então, não é só uma questão de sonhar ou não sonhar, né? É uma questão de, dentro de um espaço, junto com outras pessoas, né, decidir o que é a tarefa de cada um. E o senhor teve algum convite do presidente Lula para participar de alguma função? Nessa, Nesse nessa, novo, nessa nova era aí. não, não, até porque, enfim, o partido fez toda uma discussão. Aqui no Rio Uhum. Grande do Sul nós fizemos uma discussão, levamos para o Diretório Nacional do Partido, né, o que eram as nossas prioridades, né, e no debate que nós fizemos, não me coloquei nessa condição e apoiei, né, as prioridades que nós tínhamos definido aqui no Rio Grande do Sul para levar para a direção nacional do partido. Muito bem. Para a gente encerrar, Pepe Vargas, como é que você analisa, avalia a sua trajetória política e qual é o teu principal objetivo a partir desse momento? Se ali na frente é fazer outra, participar de outra área, de outra função, qual que é o teu objetivo de carreira e como tu avalia a tua trajetória até o dia 23, ou melhor, 24 de outubro de 24 de agosto de 2023? Olha, Melo, eu estou 100% focado no trabalho aqui da Assembleia. Nesse momento, por exemplo, hoje nós estamos discutindo, porque amanhã vamos ter uma reunião da bancada para definir as emendas que a gente eventualmente possa fazer no plano plurianual de investimentos do governo do Estado, que vai ter que ser votado aqui na Assembleia Legislativa. Amanhã é o último prazo para apresentação de emendas. Então, a gente está ali discutindo, né, quais as emendas que a gente vai apresentar. Né? Então assim, meu foco é no trabalho, meu trabalho é esse, eu tenho que priorizar esse trabalho, né? Eu tenho priorizado muito o tema da saúde, mas nós já falamos bastante sobre a saúde, né? Nós criamos aqui a Frente Parlamentar pelo Fortalecimento do Sistema Único de Saúde, então essa é uma agenda importante que no dia a dia eu levo, né?
Estamos discutindo, nesse momento, também medidas para fortalecimento do setor industrial, mas hoje, de hoje para amanhã, por exemplo, nosso foco todo está no Plano Plurianual de Investimentos, né? Porque ele é um plano para 4 anos que vai ser votado. Vai valer de 2024 até 2027, né? Então, e nós, enfim, estamos analisando o que o governo do Estado encaminhou, porque a Assembleia Legislativa pode aprovar na íntegra, pode rejeitar ou pode aprovar com alterações. Na nossa visão, né, tem que alterar algumas coisas, e amanhã de manhã, na reunião da bancada, nós vamos bater o martelo para de tarde protocolar nossas emendas. Então, o foco é 100% no trabalho que a gente está fazendo. Muito bem, então esse foi o senhor Gilberto José Speer Vargas, mais conhecido como Pepe Vargas aí, no Olho Vivo Momento com Melo, quadro de entrevista da Rádio Liberal FM 102.1 de Guaporé. Pepe, muito obrigado pelo espaço, parabéns aí pela tua trajetória e um ótimo trabalho aí à frente da deputada aí estadual. Eu que agradeço, Melo, foi um prazer falar contigo, deixar um abraço para todas as pessoas que acompanham, né, o teu programa aqui na Liberal. Um abraço e um bom final de semana para todo mundo. Muito bem, então foi Pepe Vargas, quadro Momento com Melo, Olho Vivo, Liberal FM. Valeu, Pepe. Tudo de bom, valeu. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.